Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, espectadores do canal Flamengando. Rapaz, o Flamengo ganhou o Fluminense hoje no Maracanã por 2-0, um pouco mais cedo. E conquistou a Taça Guanabara, né? A federação não pode dar o caneco para o Flamengo porque ainda falta uma rodada e matematicamente o Nova Iguaçu e o Fluminense têm chances. Mas a gente sabe que são chances apenas meramente matemáticas. O Flamengo vai jogar com o Madureira na última rodada, teria que perder por muitos gols e o Fluminense ou o Nova Iguaçu ganharem de goleada os seus jogos, o que é praticamente impossível. Portanto, o Flamengo conquista e vai fechar o turno com essa fase classificatória que nós chamamos de Taça Guanabara, com o título e vai jogar as semifinais do Campeonato Estadual. A minha análise aqui vai se pautar em dois momentos. O jogo, muito rapidamente, e o que eu estou vendo no time. Rapaz, o primeiro tempo, muito calor no Rio de Janeiro, um jogo chatíssimo, muito lento, os dois times muito lentos, muito pouca coisa de útil aconteceu, para não dizer que nada ocorreu. Teve uma jogada de área que o Varela quase marcou, o Marlon travou o primeiro chute, depois travou o chute do Varela. Teve um gol do Fluminense, mas anulado corretamente, portanto, não há o que contestar. Teve um chute do Arias numa falta que o Rossi espalmou, me lembro disso. Jogo muito lento, com muito poucas emoções e tal. Veio a segunda etapa. E parecia que seria na mesma toada, mas com 8 minutos, o Luiz Araújo tocou para o Ayrton Lucas dentro da área, e ele, marcado por 3 jogadores, foi muito técnico e conseguiu fazer a jogada. Ele chuta para o meio da área, ela passa por todo mundo, mas não pelo Pedro. Na segunda trave, o centroavante do Flamengo faz 1-0. E na comemoração, né, fez aí uma comemoração mostrando os seus bebês gêmeos que estão a caminho, parabéns para ele e para a esposa. E o Flamengo fazia 1-0 naquele momento. E aí o jogo mudou um pouco, porque o marasmo já não... Se o empate já não era do Fluminense, imagina perdendo por 1-0. Tinha que sair daquele marasmo, mas não conseguia. O Flamengo marcava bem, o Fluminense pouco chegava, e começou a acontecer algumas jogadas do Fluminense querer sair com um pouco mais de velocidade, ou arriscar um passe mais difícil, perder a bola, e o Flamengo vinha como se fosse retomando, como se fosse um contra-ataque, né? Retomando com a defesa saindo e construindo chances. Mais para o fim, o Tite ainda botou o Igor Jesus. Eu achei que ele ia tirar o Pulgar, mas ele tirou o De La Cruz. Eu vou falar do De La Cruz daqui a pouquinho. E aí o Flamengo, o Fluminense não construiu mais nada mesmo. 2 volantes, jogadores de marcação. O Flamengo poderia ter feito o terceiro e o quarto. Vamos falar do segundo. O jogo ainda lento, o Flamengo melhor, o Flamengo com mais punch, mas o jogo lento ainda, o jogo não era de grande inspiração, mas o Flamengo no controle, não corria riscos e rondava o gol. O De La Cruz resolveu acelerar o jogo. Ele pega a bola, parte em velocidade, toca no Arrascaeta, o Arrascaeta de calcanhar no Pedro, de primeiro, o Pedro de calcanhar para o Cebolinha bate da entrada da área e a bola entra. 2-0, Flamengo em festa, e o jogo totalmente controlado. O Fluminense criava nada, pouquíssimas vezes criou alguma chance de gol. E o Flamengo, aí entrou o Igor Jesus, o Flamengo ainda apertou mais ainda a marcação, os jogadores estavam com raça. Você vê que o Arrascaeta marcou, chegou até a tomar um cartão amarelo para tentar retomar uma bola. Num erro do juiz, não houve, na minha opinião, falta, muito menos para cartão amarelo. Mas o jogo foi assim, aí numa dessa pressão de saída, o Fábio errou uma bola que ele foi cortar, o Arrascaeta chutou do meio do campo, e a bola passou muito perto, quase que o Gabigol, que já tinha entrado, ainda aproveita para fazer o gol. Mas ele raspou a trave, não entrou, sem goleiro, e o Gabigol chegou assim, instantes antes dela, depois dela já ter passado pela linha de fundo. E o Flamengo teve outras chances para fazer o terceiro gol e não fez. E aí eu queria falar um pouco do time. O time do Flamengo está pegando a cara do Tite. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O que é a cara do Tite? Ele deve ter falado na coletiva, eu tive que sair após o jogo, que teve o controle. É o time que defende-se muito bem, corre poucos riscos, e na frente, tendo grandes jogadores, ele imagina que vai resolver o jogo. E tem acontecido, e o Flamengo já conquista a primeira taça. Não é o estilo de jogo que eu gosto muito. Eu gostava mais, não fazendo comparações, isso apenas para fins ilustrativos, do estilo Jorge Jesus, jogar para frente, fazer os gols e tal.
mas se mostrou hoje muito eficiente contra o Fluminense, que gosta da bola e não conseguia ter a bola, o Flamengo retomava e partia em velocidade. É um jogo bom quando você tem a vantagem, você fica ali naquela coisa morna, você faz 1-0, você bota uma grande vantagem. Mas ninguém pode dizer que não é seguro. Os volantes estão muito mais seguros e eu acho que o Tite viu que o Igor Jesus é bom, botou ele de novo hoje no segundo tempo. A defesa está sólida, o ataque do Fluminense criou muito poucas situações. É o que acontece, foi campeão do mundo com o Corinthians assim. O Tite, na Copa do Mundo, ganhava por 1-0 da Croácia, né? Se você pensar, a Croácia chutou a bola no gol do Brasil, acabou empatando. E o Brasil não criou também tanto, mas foi melhor, assim. Então é o estilo Tite, fazer um time bem sólido, que ele entenda que controle as ações do adversário e acreditando que com os jogadores técnicos que ele tem à frente, ele conseguirá os gols, ou pelo menos um gol, já que o time é sólido, e vença a partida. É uma estratégia, é válida, é bom, o Flamengo está vencendo, mas eu não gostei do jogo. Do jogo como espectador, se eu tivesse pago, esquecendo o Flamengo, Fluminense, se eu fosse um espectador que tivesse pago o ingresso para ir ao Maracanã ver o jogo hoje, sei lá, eu sou um torcedor do Bangu e fui lá ver o jogo, eu ia sair extremamente decepcionado com a qualidade do futebol, apesar de que no meio do segundo tempo para lá, com 2-0, o Fluminense tentando sair, o Flamengo retomando em velocidade, o jogo ficou um pouco melhor. O Flamengo merecia até ter feito, nessa altura do jogo, o terceiro gol. Foi uma vitória de imposição, sem correr riscos. Fez o primeiro gol abriu o caminho para a vitória. E parece que ele tem o time titular. A gente sempre cobrava ele na Live Raiz um time titular. Parece que é esse que iniciou o jogo. E o Flamengo agora vai cumprir tabela na outra rodada, levantar a taça e aí ir para a semifinal para jogar aí. Provavelmente serão os semifinalistas, falando agora do campeonato, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados, matematicamente. Aí a posição pode se inverter, mas já estão classificados, né? O Vasco da Gama ainda não está classificado, mas pensando que o Vasco joga contra uma equipe de menor investimento, precisando vencer, e ainda que não vença, o Botafogo joga com o Fluminense, ou seja, para o Botafogo entrar, é a única equipe que ainda pode entrar, né, no G4, ele tem que ganhar o Fluminense, o clássico, e o Vasco pelo menos empatar o jogo que tem. Enquanto que o Vasco basta de si mesmo. Mesmo que o Vasco não ganhe, o Botafogo tem que ganhar o clássico. Me parece que está claramente mais para o Vasco. Então essas devem ser as equipes que vão fazer a semifinal. O Botafogo deve ir para a Taça Rio, né? Uma coisa é essa. Depois eu queria conversar um pouquinho sobre a Libertadores. Eu fiz algumas reflexões e vou conversar, talvez eu grave algum vídeo amanhã para a gente conversar sobre isso. Vou conversar com o Marcelo, aí a gente vai batendo papo, pessoal. Forte abraço. Fla-Flu encerrado, 2 para o Flamengo, Pedro e Everton, Cebolinha, 0 para o Fluminense. No meio de semana o Fluminense tem a Recopa, o Flamengo tem o último jogo para tentar levantar a Taça Guanabara, me parece questão apenas meramente formal, final de semana, contra o Madureira, para sagrar-se campeão da Taça Guanabara 2024. Um abraço! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.